Primeiramente, eu gostaria de estar falando com o torcedor da Ponte Preta, né? Porque ontem eu saí do jogo com a cabeça quente. Desde quando eu cheguei aqui, eu nunca me escondi. E claro que eu iria atender a imprensa ali. Só que acabei me expressando mal, acabei usando mal as palavras. E não foi nesse sentido que eu queria falar, né? Aí eu vi a repercussão que deu logo depois do jogo. Até nem consegui dormir direito. Hoje cedo já até pensei em escrever uma nota e tal para dar uma explicação. Só que aí, conversando com o Paulinho, então ele achou melhor até falar com vocês para explicar melhor. Ali eu quis falar no sentido de puxar o nosso torcedor, né, para apoiar o time, que é um time que jogamos no campo pesado ontem contra uma equipe que era um confronto direto. Infelizmente perdemos o jogo, mas a equipe se doou, correu para caramba, todos os jogadores. Então eu queria falar no sentido que a gente não vai desistir nunca. Desde quando eu cheguei na Ponte Preta, a gente, infelizmente, ano passado brigou e esse ano estamos brigando ali para não cair. E o sentido que eu queria dizer é que a gente vai fazer de tudo para não deixar a Ponte Preta cair. E no sentido do presidente, ano que vem, ter uma tranquilidade para poder montar um time mais competitivo e melhor para a Ponte poder brigar pelo que ela merece, que é brigar lá em cima, né? Aí foi mais no sentido disso, mas eu acabei me expressando mal e teve várias interpretações, então, assim, fica aqui o meu reconhecimento, que falei mal e me expressei mal também, né? E estava nervoso também com o resultado do jogo, então foi mais isso aí. Aliás, o presidente ontem, depois do jogo, o Nenê Santana nem deu coletiva, foi um esclarecimento por parte do presidente Marco Eberlin, né? E ele disse que você estava com febre, 39 graus, um dia antes do jogo. Como é que foi de fato isso que aconteceu? Explica um pouquinho também essa situação pra gente. Na verdade, desde sexta-feira eu estava passando mal, né? A gente foi para Itu, o presidente está fazendo de tudo aí para deixar a gente uma tranquilidade para jogar. A gente foi para Itu, ficamos isolados lá. Lógico que tem a cobrança dele, tem a cobrança da diretoria em cima da gente. E desde sexta-feira eu tenho passado mal, à base de injeções e tudo, mas isso também não vem ao caso, né? Eu entrei em campo, eu tenho que tentar dar o meu melhor e não serve de desculpa para nada. Agora, lógico que eu não estava 100%, mas assim, eu nunca vou me omitir, nunca vou me esconder. E a gente tentou ganhar o jogo, como eu falei, o time todo se doou, o time é guerreiro. Agora, o intuito mesmo da minha fala, volto a dizer, é para chamar o torcedor, porque quando eu cheguei na Ponte Preta, infelizmente a Ponte Preta também estava brigando numa situação parecida. E o torcedor junto, quando lota o Majestoso e nos apoia, a gente fica mais forte, o time sente isso, a vibração é diferente. E lógico, quando a gente não está ganhando, o torcedor tem que cobrar sim. Mas eu quis dar aquela entrevista no sentido de chamar o torcedor para nos apoiar nesses 3 jogos, que o time é esse aí, eu tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima e a Ponte Preta não vai cair. Ainda com relação à sua fala, o seu desabafo ontem após o jogo, você disse que vem recebendo ameaças. Que tipo de ameaça nas redes sociais, até diretamente com você? Gostaria que você esclarecesse também isso, Elvis. Essa situação foi uma situação bem chata, né? Que no Instagram essas coisas, mandar mensagem para mim no meu particular, cobrar, xingar essas coisas. Infelizmente hoje no mundo da internet virou normal, né? Muita gente acha que é um mundo de ninguém. Só que eu não leio, para mim eu simplesmente deixo passar ou nem vejo. Agora sim, depois do derby, lógico que pegaram o nome da minha esposa, mandaram mensagem para ela e para mim também no meu pessoal, o mesmo número. Eu passei até para um policial que trabalha no clube. Ele foi investigar, mas não conseguiu achar o dono, né, pelo número. Mas assim, me ameaçou, falando que ia pegar eu no shopping com a minha esposa, meus filhos. Foi uma coisa que eu não gostei, mas assim, como eu falei, é minoria também. Mas eu não podia deixar de passar, por quê? Porque ali, como eu falei, o grupo todo eu conheço cada jogador que está aqui. Talvez não pode estar rendendo o que tem que render, mas não tem ninguém de sacanagem, não tem ninguém brincando com a camisa da Ponte Preta. Pelo contrário, a gente sabe que a camisa da Ponte Preta é uma camisa mais tradicional do interior de São Paulo. É um clube grande, para jogar aqui a gente sabe que é muito difícil. E o intuito é chamar o torcedor para nos apoiar nesses últimos 3 jogos, que a gente vai conquistar o nosso objetivo. Aliás, você é um cara experiente, não foge realmente das entrevistas, né? A gente fica até na expectativa depois dos jogos, porque normalmente tem jogador que não quer falar, até a gente entende, evidentemente, né? Tá de cabeça quente, mas você nunca se esquivou e nem nessa situação complicada. E eis que ontem acabou surgindo isso, como você disse, e repercutiu. Agora, com toda a sua experiência, gostaria que você fizesse uma avaliação. Por que a Ponte caiu tanto assim de produção? Teve aquela sequência com o Nelsinho,
de 6 vitórias seguidas em casa, chegou até a mirar o G4, por mais que a situação estivesse complicada, e de repente uma queda brusca de rendimento, tem a pior campanha do segundo turno. Com toda a sua experiência, você consegue explicar o que passa nesse momento com o time da Ponte, Elvis? Olha, como você falou, eu, né, nunca fui de me esconder e assim, vou ser bem sincero para você. A gente começa um campeonato com um treinador, né? Um treinador que tinha nos salvado no passado, fez um baita de um Paulistão, que foi o João Brigatti. E aí depois ele resolve sair, chega o Nelsinho, que é um treinador que dispensa comentários. Para mim mesmo foi o melhor que eu peguei, já falei isso até em outras entrevistas. Ele deu a cara dele pro time e a gente conseguiu aquelas 6 vitórias seguidas em casa contra concorrentes que estão hoje no G4, que não tem o peso da camisa da Ponte Preta. Só que aí a gente começou a ter muitas lesões, a gente tinha um padrão de jogo que jogava com centroavante, infelizmente a saída do Ger, não que os outros jogadores não possam supor, lógico que cada um tem a sua característica, mas a gente sentiu bastante a adaptação nisso, e nesse meio termo de adaptação a gente infelizmente foi perdendo os jogos, foi perdendo a confiança, o time todo, e a gente não conseguiu repetir os jogos que a gente fez contra times que estão no G4 hoje. Mas como eu falei, esse grupo já ganhou de times que hoje estão lá para subir, já fez grandes jogos, e eu tenho certeza absoluta que nesses últimos 3 a gente vai fazer grandes jogos, primeiro lá em Goiânia, depois em casa com o apoio do nosso torcedor, para a gente salvar a Ponte Preta e para deixar bem claro, em nenhum momento eu pensei em sair da Ponte Preta, eu tenho contrato para o ano que vem. Como eu falei ali, eu me expressei mal, falei de cabeça quente, e assim, o mínimo que eu falei ali é que a gente tem que deixar o clube onde a gente pega, para o presidente poder ter tranquilidade para montar um time melhor para o ano que vem, que eu tenho certeza que vai ser um ano de glória para a Ponte. Então, assim, eu tenho certeza que a gente vai dar a volta nesses últimos 3 jogos. Mas para mim foi essa questão de contusões, questões de não conseguir repetir o time, que a gente repetiu o time muito pouco, né, no campeonato. E lógico que os maiores culpados disso somos nós jogadores, que é a gente que joga. Bom, está conosco o Elvis, camisa 10 da Macaca, esclarecendo a situação de ontem, o seu desabafo forte que repercutiu, ainda repercute. Ele está conosco ao vivo esclarecendo esta situação. Temos mais alguns minutos de entrevista com o Elvis, conforme a gente combinou com a assessoria de comunicação da Ponte. E quem está conosco também ao vivo é o comentarista Bandeirantes, Carlos Henrique, o Bate Pesado. Tudo bem, CH? Um grande abraço para você. Elvis está conosco ao vivo, participando do Esporte em Debate. Boa tarde a todos, um grande abraço ao Elvis. Lamento muito a situação da Ponte, esperava que as coisas transcorressem de outra maneira. Eu tenho várias perguntas, mas uma que eu recebo, Elvis, todos os dias é a seguinte: por que o Elvis não entra em forma? Eu queria que você falasse a respeito. Boa tarde para você e obrigado por atender a Rádio Bandeirantes. Boa tarde, tudo bem? Rapaz, essa pergunta eu acho que fazem para mim desde quando eu comecei a jogar futebol. E eu acho engraçado essa pergunta porque, assim, meu biotipo sempre foi esse. Eu tive, acho que na minha carreira toda, 2 lesões. Do mesmo jeito que fazem essa pergunta, porque eles não puxam os números dos anos e veem que eu jogo todo ano 50, 60 jogos sem lesão, entendeu? Meu biotipo sempre foi esse. Pode falar que tem que secar, que não tem, mas assim, eu sempre tenho o GPS em números altos, lógico que a gente tem que procurar melhorar sempre. Agora, como muitos falam hoje, né, que futebol é números, os meus números estão aí, eu sempre estou jogando, sempre estou disponível, e é uma pergunta que carrego sempre na minha carreira aí, e infelizmente não vai mudar, porque não é hoje com 34 anos, não é hoje com 34 anos que eu vou mudar o meu perfil e até o biotipo também. Elvis, eu tenho uma outra curiosidade. Eu tinha convicção que com o Nelsinho as coisas andariam. Eu tenho comigo que o Nelsinho é um dos treinadores... É um treinador que eu respeito muito, para não me estender muito. E as coisas não aconteceram. Sem falar diretamente da competência do treinador, mas como as coisas andaram, por que o Nelsinho não conseguiu fazer esse time andar, Elvis? Então, como eu falei, né, o Nelsinho foi um dos melhores treinadores que eu peguei, até dei uma entrevista e falei que ele sempre foi homem pra caramba, um cara correto, toda vez que precisou falar comigo, me chamou na sala dele, conversou olho no olho desde o primeiro dia que ele chegou no clube, e como eu falei, volto a dizer, na pergunta antes, foi a minha resposta, o Nelsinho chegou, a gente
conseguiu 6 vitórias seguidas em casa, a gente estava mirando até um G4 naquele momento do campeonato, só que infelizmente ele não conseguiu repetir as escalações, a gente começou a perder jogos, começou a não ter os resultados e começou a ter uma pressão forte. Jogar na Ponte Preta não é fácil, e eu acho que infelizmente nosso time sentiu um pouco isso. E volto a dizer, o intuito da minha entrevista ontem eu preciso, e é um pedido que eu faço para o torcedor da Ponte Preta estar com a gente nesses 3 jogos, lotar o estádio contra o Sport, pensamento positivo contra o Vila Nova, que com a torcida, desde quando eu cheguei aqui, a Ponte Preta não vai cair. Só para fechar a sua participação conosco, mais uma vez agradecendo, você praticamente aí deu um spoiler do que eu ia perguntar, mas eu gostaria que você, de uma forma mais incisiva, deixasse um recado para o torcedor pontepretano que está desacreditado, torcedor que está chateado, que ontem compareceu ao estádio, teve mais uma decepção. Você, como jogador experiente, um dos líderes do time, que por muitas vezes foi determinante para vitórias, para resultados positivos da Ponte, qual é o recado que você deixa para o torcedor nesses últimos 3 jogos, que o torcedor está preocupado porque sente que o momento é muito ruim e a Ponte tem uma sequência bem complicada nessa reta final, Elvis? Então, foi um prazer imenso falar com vocês. O recado que eu vou deixar para o torcedor da Ponte Preta era o que eu queria deixar ontem. É um recado que a gente precisa muito do torcedor, ele nos apoiando nesse momento difícil, desses 3 jogos. E como eu falei, desde quando eu cheguei aqui, a Ponte Preta, quando o torcedor está junto, não que o torcedor nos abandonou, pelo contrário, nunca abandonou. Mas quando ele está junto, quando ele vai com aquela aura positiva para o Majestoso, dificilmente a gente perde. A gente bateu o São Paulo em casa, a gente fez vários jogos aí com o torcedor nos apoiando, e sempre com vitória e jogando do jeito que o torcedor pede. A Ponte Preta é raça. Então eu tenho certeza que o torcedor nos apoiando, até vou fazer um pedido para o presidente, que ele puder ajudar para o pessoal ir para Goiânia, que ele ajude, que a gente vai precisar lá também, que é um estado que eu conheço bem, para a gente fazer um grande jogo lá, somar pontos lá e depois resolver a nossa vida em casa aqui contra o Sport, com o apoio do nosso torcedor, a gente fica muito forte. O recado é esse. Valeu, Elvis. Um abraço para você. Obrigado mais uma vez. Grande abraço. Eu que agradeço.